Em 1992, quando eu tinha 33 anos, eu interroguei um Bigfoot. Não foi um questionamento, nem uma entrevista. Interroguei, como num interrogatório formal do FBI, a um suspeito sob custódia federal. O que ele me contou sobre a humanidade, sobre nossa verdadeira natureza e nosso futuro, foi tão perturbador que a informação foi imediatamente classificada no mais alto nível de sigilo. Guardei esse segredo por 33 anos, mas estou velho agora. E algumas verdades precisam ser ditas antes que morram com as pessoas que as conhecem. Meu nome é Daniel Cross. Em setembro de 1992, eu era um agente especial sênior lotado na unidade de ciência comportamental da Academia do FBI em Quantico, Virgínia. Eu havia passado os 8 anos anteriores traçando perfis de assassinos em série, estudando psicologia criminal e ensinando técnicas de entrevista para novos agentes. Eu era bom em ler as pessoas, em entender o que as motivava, em fazê-las falar quando não queriam. Foi por isso que me chamaram quando a Guarda Nacional trouxe algo que não deveria existir. A ligação veio às 2h47 da manhã, de 18 de setembro de 1992. Lembro-me porque estava assistindo ao finalzinho do Tonight Show, com Jay Leno quando meu pager apitou. O número exibido era um que eu nunca tinha visto. Um código de área de Washington, D.C., seguido por um ramal que sugeria o Pentágono, ou algum lugar igualmente sério. Quando liguei de volta da linha segura do meu escritório em casa, uma voz que não reconheci me disse para estar no portão, norte de Quantico em 45 minutos. Nenhuma explicação, apenas coordenadas para uma instalação da qual eu nunca tinha ouvido falar. Vesti-me rapidamente, traje padrão do departamento, terno escuro, camisa branca, gravata conservadora. Lá fora, meu Ford Taurus de 1989 estava coberto pelo orvalho de setembro. Dirigi pela escuridão da madrugada do norte da Virgínia, passando por pontos de referência familiares que de repente pareciam estranhos. O rádio tocava uma música do Nirvana, algo do novo álbum deles que minha filha vinha tocando sem parar. A normalidade daquilo pareceu surreal, considerando o que estava prestes a acontecer. No portão norte de Quantico, 2 homens em trajes civis, mas com postura militar, verificaram minhas credenciais 3 vezes antes de me orientarem a seguir seu Humvee. Entramos fundo nas áreas de treinamento restritas, passando pelos estandes de tiro e vilas táticas, em seções da base que eu nunca havia acessado nos meus 5 anos lotado ali. Finalmente, descemos por algo que parecia ser uma entrada de manutenção. Mas, na verdade, era o poço de um elevador que levava a uma instalação subterrânea. O complexo lá embaixo era algo saído de um filme de espionagem da Guerra Fria. Corredores de concreto iluminados por lâmpadas fluorescentes, guardas armados a cada 15 metros. O ar tinha aquela qualidade reciclada que se encontra em submarinos ou bunkers. Caminhamos pelo que pareceram 10 minutos antes de chegar a uma sala de conferências onde 12 pessoas já estavam reunidas em volta de uma mesa de metal coberta com fotografias, documentos e o que pareciam ser amostras biológicas em recipientes lacrados. Foi lá que conheci a doutora Sarah Martinez, uma bióloga da Johns Hopkins com trabalhos anteriores no MIT. Ela devia ter uns 40 anos, olhar afiado e estava claramente exausta. Ao lado dela, sentava-se um coronel do exército dos Exércitos, cuja placa de identificação dizia Hendrix, 2 cientistas do que mais tarde soube ser a DARPA, mais 3 oficiais militares e várias pessoas de terno que nunca se apresentaram, mas tinham aquela quietude particular que sugeria a CIA. Agente Cross, disse a doutora Martinez sem rodeios. 3 noites atrás, uma unidade da Guarda Nacional realizando manobras noturnas nas montanhas Cascade, no estado de Washington.
detectou uma assinatura de calor anômala durante um exercício de rotina com imagens térmicas. Eles a rastrearam por 6 horas antes de cercar e conter o que inicialmente pensaram ser um fugitivo, ou talvez um urso. Ela deslizou uma fotografia pela mesa. Mesmo agora, 33 anos depois, consigo ver aquela imagem perfeitamente. Mostrava uma criatura de aproximadamente 2 metros e 30 centímetros de altura, coberta por um pelo castanho avermelhado escuro, com um rosto que era simultaneamente humano e completamente alienígena. A estrutura óssea era maciça, uma arcada supraciliar pronunciada, um nariz chato, uma mandíbula que parecia capaz de esmagar ossos. Mas os olhos, meu Deus, os olhos estavam olhando diretamente para a câmera, com uma expressão que eu já tinha visto centenas de vezes em salas de interrogatório, cálculo misturado com medo. Ele não correu, disse o coronel Hendricks. Quando o cercamos, ele levantou as mãos e se ajoelhou, como se entendesse o que estava acontecendo, como se estivesse se rendendo. A sala pareceu menor de repente. Olhei para as outras fotografias espalhadas pela mesa, pegadas medindo 43 centímetros de comprimento, amostras de pelo sob microscópios, moldes dentários mostrando dentes adaptados para uma dieta onívora, medições indicando que a criatura pesava aproximadamente 295 quilos do que parecia ser músculo quase puro. Vocês me trouxeram aqui para interrogar um Bigfoot, eu disse. Não foi uma pergunta. Nós o trouxemos aqui porque em 3 dias de cativeiro este espécime demonstrou uma inteligência clara, respondeu a doutora Martinez. Ele responde a comandos verbais. Mostra habilidades de resolução de problemas. Ontem, usou gravetos para desenhar padrões geométricos na terra de sua cela. Agente Cross, este não é apenas um primata grande, é algo que pensa. Um dos cientistas da DARPA, um homem magro de óculos de aro de metal, inclinou-se para a frente. Os militares querem conduzir um estudo anatômico completo. Era um eufemismo. Eles querem colocá-lo em uma mesa de exame e abri-lo para ver como funciona. Temos uma semana para provar que ele vale mais vivo do que morto, disse a Dra. Martinez, e eu ouvi o desespero em sua voz. Se você conseguir estabelecer comunicação, se puder demonstrar que esta criatura tem linguagem, tem cultura, tem personalidade, então talvez possamos convencê-los a nos deixar estudá-lo a longo prazo em vez de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Onde ele está agora? Lhes perguntei. Cela D7, concreto reforçado, 6 por 6 metros, câmeras de observação, clima controlado. Temos-o alimentado com frutas, vegetais, um pouco de carne. Ele come de tudo. Bebe água, dorme. Esta manhã ele tentou falar. Isso chamou a atenção de todos. O coronel Hendricks se mexeu, desconfortável. O que ele disse? Perguntei. Não temos certeza. A vocalização foi quase humana, como alguém com danos graves nas cordas vocais, tentando formar palavras. Mas a intenção era clara. Ele estava tentando se comunicar. Levantei-me. Preciso vê-lo agora. Eles me guiaram por mais corredores. Descemos outro nível. Passamos por pontos de controle de segurança que exigiam escaneamento de retina e combinações de crachá. A área de contenção era essencialmente um bloco de prisão moderno, mas em vez de celas cheias de criminosos, havia apenas um quarto ocupado no final de um longo corredor. Pela janela de observação, eu o vi pela primeira vez pessoalmente. As fotografias não haviam capturado a pura presença da coisa. Ele estava sentado no chão de concreto no canto, joelhos dobrados, braços enormes envolvendo as pernas. O cheiro que vinha pelo sistema de ventilação era terroso, almiscarado, mas não desagradável, como uma floresta depois da chuva. Enquanto eu observava, ele levantou a cabeça e olhou diretamente para a janela de observação,
para mim, e eu soube com certeza absoluta que havia um ser pensante por trás daqueles olhos. Vou precisar de uma sala de interrogatório adequada, eu disse. Mesa, 2 cadeiras, equipamento de gravação, e eu entro sozinho. Agente Cross, essa coisa poderia quebrar você ao meio. Não vai, interrompi, porque ele quer falar. Olhe para ele, isso não é agressão, é esperança. 6 horas depois, eu estava sentado em frente a uma mesa de metal, diante de uma criatura que não deveria existir. Era ainda maior de perto. Estimei 2,33 metros de altura. Cada centímetro dele irradiava uma violência potencial que ele estava escolhendo não usar. Entre nós, um gravador de fita, os rolos girando lentamente, preservando cada palavra. Juntei minhas mãos sobre a mesa e comecei com a mesma pergunta que usei para iniciar 1000 interrogatórios. Você tem um nome? Os olhos da criatura fixaram os meus pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 15 segundos. Nos meus anos no departamento, aprendi que o silêncio era uma arma. A maioria das pessoas não o suportava, sentia-se compelida a preenchê-lo. Mas este ser, esta coisa impossível sentada à minha frente numa sala de interrogatório do governo, parecia perfeitamente à vontade com o silêncio. Ele estava me estudando com tanto cuidado quanto eu o estudava. Então ele abriu a boca e o que saiu foi diferente de tudo que eu já tinha ouvido. O som começou profundo em seu peito, retumbando através de um aparelho vocal que era claramente diferente da anatomia humana. A primeira tentativa foi apenas ruído, uma espécie de rosnado gemido que arrepiou os pelos do meu braço. Mas então ele tentou de novo, e eu ouvi algo que poderia ter sido uma palavra nome. Meu coração estava martelando, mas mantive meu rosto neutro. Isso ainda era um interrogatório, e mostrar emoção demais mudaria a dinâmica de poder. Sim, eu disse devagar, claramente. Nome. Como eu te chamo? As mãos maciças da criatura, e eram mãos, não patas, com polegares opositores e o que pareciam calos de uma vida inteira de uso de ferramentas, agarraram a borda da mesa de metal. A mesa gemeu sob a pressão e eu vi que seus nós dos dedos estavam cheios de cicatrizes, marcados com ferimentos antigos que haviam cicatrizado em grossas cristas de tecido. Kalin. O nome saiu distorcido, mas inconfundível. Anotei-o no bloco de papel à minha frente, deixando o som da caneta no papel preencher o espaço entre nós. Atrás do espelho unidirecional, eu sabia que a doutora Martinez e os outros estavam enlouquecendo. Tínhamos acabado de estabelecer o primeiro contato com um críptido que deveria ser extinto ou mitológico, Kalin. Repeti, e algo mudou em sua expressão. Alívio, talvez. Reconhecimento de que tinha sido ouvido, compreendido. Meu nome é Daniel. Eu sou do Federal Bureau of Investigation. Você entende o que isso significa? A cabeça de Kalin inclinou-se ligeiramente, do jeito que um cachorro faria ao ouvir algo interessante. Lei, disse ele, a palavra saindo mais fácil desta vez. Você, homem da lei. Meu Deus. Ele entendia o conceito de aplicação da lei. Olhei para o gravador, certificando-me de que estava captando tudo. Depois voltei para Kalin. Isso mesmo, eu aplico a lei. Preciso te fazer algumas perguntas. Tudo bem? Uma longa pausa. Depois, perguntas. Depois, o quê? A inteligência, naquelas poucas palavras, me atingiu como um golpe físico. Kalin não estava apenas se comunicando. Estava negociando. Ele entendia que isso era uma transação, que a cooperação poderia levar a algum lugar, e queria saber os termos antes de prosseguir. Eu ainda não sei, eu disse, porque mentir para ele pareceu errado de uma forma que eu não conseguia explicar. Neste momento, você está detido porque as pessoas que te encontraram não sabem o que você é. Elas estão com medo. Elas querem te entender. Entender? O peito maciço de Kalin se moveu com o que poderia ter sido um suspiro.
cortar aberto, entender dentro. Meu sangue gelou. Você sabe o que eles querem fazer. Cheirar medo em homem baixo, em mulher doutora. Eles lutar por mim. O inglês de Kalin era quebrado, com um sotaque pesado de qualquer que fosse sua língua nativa, mas o significado era cristalino. Cheirar morte em soldados. Eles querer... Autópsia, eu completei. Eles querem realizar uma autópsia para estudar seu corpo depois que você estiver morto. Sim, autópsia. Kalin pronunciou com cuidado, arquivando a palavra. Eu sei palavras humanas. Ouvi muito tempo. 90 invernos. Eu ouvi palavras humanas. Eu tive que processar aquilo. 90 invernos. 90 anos. Se Kalin estivesse dizendo a verdade, ele nascera por volta de 1902, tinha vivido as 2 guerras mundiais, a Grande Depressão, a Era Atômica, a Guerra Fria. Ele esteve nos observando, nos ouvindo, aprendendo nossa língua enquanto se escondia nas florestas do noroeste do Pacífico. Por que se revelar agora? Perguntei. Por que se render aos soldados? Os olhos de Kalin eram castanhos, notei, um castanho profundo que parecia notavelmente humano apesar da arcada supraciliar pronunciada acima deles, caíram para a mesa. Meu povo morrendo, menos a cada ano. Humano corta floresta, humano constrói estrada, humano vem todo lugar. Antes a gente se escondia fácil, agora nenhum lugar para esconder. Os rolos do gravador continuavam girando, preservando cada palavra para os analistas que dissecariam essa conversa por décadas. Eu precisava manter Kalin falando. Precisava estabelecer não apenas que ele podia se comunicar, mas que tinha cultura, história, sociedade. Qualquer coisa que provasse aos chefões militares que aquilo era uma pessoa, não um espécime. Seu povo, eu disse, quantos existem? Uma vez... muitos, centenas. Quando eu nasci, talvez 300. Agora, a voz de Kalin baixou para quase um sussurro. Agora, talvez 40, talvez menos. Difícil saber, a gente se espalhou anos entre ver outros. 40. Uma espécie inteira reduzida a 40 indivíduos espalhados pela natureza selvagem da América do Norte, extinguindo-se lentamente enquanto a humanidade pavimentava seu habitat. A tragédia daquilo pesou sobre mim. Os soldados que te encontraram, continuei. Você poderia ter corrido. Você é rápido, forte. Poderia ter desaparecido na floresta. Por que não o fez? Essa era a pergunta crucial. E acho que Kalin sabia disso. As mãos da criatura se soltaram da mesa e ele se recostou na cadeira reforçada que gemeu sob seu peso. Quando falou novamente, as palavras vieram mais devagar, mais cuidadosamente escolhidas. Cansado de correr, cansado de esconder, cansado de ver meu povo desaparecer, como névoa da manhã. O sotaque de Kalin tornou a frase poética ainda mais marcante. Eu pensei, talvez se o humano souber que somos reais, que pensamos, que sentimos, talvez o humano ajude. Talvez o humano nos deixe viver em paz na floresta que resta. É uma aposta arriscada, eu disse baixinho. Os humanos nem sempre reagem bem a coisas que não entendem. Eu sei. Eu observei o humano muito tempo. Vi o humano matar outro humano por pele diferente, por palavras diferentes para Deus, por ideias diferentes. Seus olhos encontraram os meus novamente e havia algo antigo naquele olhar. Mas eu também vi o humano salvar baleia, salvar águia, fazer parques para árvores e animais. Humano pode destruir e humano pode proteger. Eu apostei que você escolheria proteger. A sala pareceu pequena demais. De repente, não se tratava mais apenas de xenobiologia ou criptozoologia. Tratava-se de se a humanidade poderia olhar para algo fundamentalmente outro e escolher a compaixão em vez da dissecação, a preservação em vez da exploração. Fale-me sobre seu povo, eu disse.
sua cultura, sua história. Ajude-me a entender quem você é, não apenas o que você é. E Khalin começou a falar. Pelas 6 horas seguintes, com pausas apenas para permitir que Khalin bebesse água e comesse. Ele preferia vegetais crus e nozes, anotei para o registro. Ouvi uma história que antecedia a colonização europeia da América do Norte. O povo de Khalin se chamava Sask, que significava algo como os caminhantes da floresta, em uma língua que não tinha forma escrita. Eles não eram animais, tinham estruturas sociais, laços familiares, costumes funerários. Eles lamentavam seus mortos, ensinavam seus jovens, tinham histórias passadas de geração em geração sobre o tempo antes da chegada dos humanos, quando as florestas se estendiam ininterruptas de costa a costa. Eles sabiam sobre nós, sempre souberam. Observaram os povos indígenas das Américas por milhares de anos. Às vezes comercializavam com eles, às vezes até falavam com eles. As tribos conheciam os Sask, os haviam incorporado em suas mitologias e tradições. Mas quando os europeus chegaram com suas armas, suas doenças e sua expansão implacável, os Sask recuaram para o interior da natureza selvagem. Fizeram uma escolha coletiva de se tornarem lenda em vez de enfrentar o extermínio. Nós vimos o que o humano fez com tribos, explicou Khalin, as palavras saindo mais fáceis agora que ele se sentia mais confortável com o idioma. Vimos varíola, vimos trilha de lágrimas, vimos reservas. Decidimos que era melhor ser mito do que ser conquistado. As luzes fluorescentes do teto zumbiam. O gravador já havia passado por 3 fitas cassete. Minha mão estava com cãibra de tanto tomar notas e percebi que estava sentado em frente a alguém que havia testemunhado toda a história moderna da expansão americana, da perspectiva daqueles que estavam sendo deslocados. Você disse que houve os humanos há 90 anos, eu disse, voltando a algo que estava me incomodando. O que você aprendeu sobre nós? Khalin ficou em silêncio por um longo momento. Você quer resposta verdadeira? Sim, humano é o animal mais perigoso que já viveu na Terra, disse Khalin categoricamente. Não porque vocês são fortes ou rápidos, porque vocês nunca estão satisfeitos. Vocês sempre querem mais. Mais terra, mais comida, mais coisas, mais poder. Vocês matam tudo ao seu redor e chamam isso de progresso. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Eu não podia argumentar contra elas. Mas Khalin continuou, e ouvi algo diferente em sua voz agora. Algo que poderia ser esperança, ou talvez desespero. Humano também é o único animal que pode escolher ser diferente. Único animal que pode olhar para a destruição e dizer chega. Único animal que pode mudar. A questão é, vocês vão? Antes que eu pudesse responder, houve uma batida forte na porta da sala de interrogatório. O coronel Hendricks entrou, seu rosto sombrio. Agente Cross, precisamos de você aqui fora, agora. Olhei para Khalin, que estava sentado muito quieto, as narinas dilatadas, enquanto farejava o ar. 5 minutos, eu disse ao coronel. Agora, agente. Na sala de observação, o caos. A doutora Martinez estava discutindo com 2 homens de terno que eu não tinha visto antes. Suas credenciais, quando finalmente as mostraram, indicavam que eram do Departamento de Defesa, vários níveis acima de qualquer um na instalação. O secretário de Defesa quer que essa coisa seja transferida para uma instalação de pesquisa militar segura até às 6 horas da manhã de amanhã, disse um deles sem rodeios. Todos os consultores civis serão dispensados. Isso agora é uma questão de segurança nacional. Vocês não podem fazer isso, disse a doutora Martinez, sua voz tremendo de raiva. Acabamos de estabelecer comunicação. Vocês entendem o que isso significa? Significa que temos um potencial recurso de inteligência, respondeu o outro engravatado, ou uma ameaça potencial.
De qualquer forma, está acima do seu nível de autorização agora. Doutora, olhei através da janela de observação para Kalin, que estava sentado imóvel na sala de interrogatório, olhando para a porta pela qual eu saí esperando, confiando, apesar de 90 anos, observando os humanos destruírem tudo ao seu redor, que talvez desta vez fosse diferente. Preciso de mais tempo, eu disse. Você tem até meia-noite, disse o primeiro engravatado. Faça valer a pena. Meia-noite. Eu tinha até meia-noite para obter qualquer informação que Kalin possuísse que pudesse convencer o Departamento de Defesa de que esta criatura valia mais viva do que dissecada em algum laboratório subterrâneo. 6 horas. Olhei para o meu relógio, um Timex Ironman que comprei numa loja de artigos esportivos em Quantico, e vi que eram 18h47. Virei-me para a doutora Martinez. O que eles acham que Kalin sabe? O que torna isso de repente uma prioridade do DOD em vez de uma curiosidade científica? Ela trocou um olhar com o coronel Hendricks, que parecia ter envelhecido 5 anos nos últimos 5 minutos. Conte a ele, disse ela. O coronel pegou uma pasta de Manila, marcada com selos de classificação vermelhos. Há 4 horas, recebemos imagens de satélite do Escritório Nacional de Reconhecimento. Eles estavam fazendo um levantamento de rotina da Cordilheira das Cascatas, procurando por... Bem, isso não importa. O que importa é o que eles encontraram. Ele espalhou 3 fotografias sobre a mesa. Eram fotos aéreas, de alta resolução, mostrando um vale remoto nas profundezas das montanhas do estado de Washington. A princípio, não consegui distinguir o que estava olhando, apenas formações rochosas e floresta antiga. Então eu vi. As rochas não eram formações naturais. Estavam dispostas deliberadamente em padrões. Isso são estruturas. Eu disse lentamente. Nós achamos que sim. E olhe aqui. Hendricks apontou para outra foto. Esta com imagem térmica aprimorada sobreposta. Assinaturas de calor, múltiplas fontes, seres vivos, grandes, no que parece ser algum tipo de assentamento. Vocês encontraram onde o povo de Kalin vive. Encontramos um grupo, talvez 15 a 20 indivíduos, com base nas assinaturas. A mandíbula do coronel estava tensa. O secretário de Defesa quer saber tudo sobre eles antes de fazermos contato. População, nível de tecnologia, avaliação de ameaça potencial, organização social. E ele quer saber se existem mais grupos que ainda não encontramos. Um dos engravatados, o de cabelo grisalho e anel de formatura de West Point, deu um passo à frente. Agente Cross, seu sujeito afirmou que seu povo nos observa há 90 anos. Isso significa que eles observaram nossas capacidades militares, nosso desenvolvimento de armas, possivelmente até operações classificadas em áreas remotas. Eles podem ter um valor de inteligência que nem podemos quantificar ainda. Ou, disse o outro engravatado, mais jovem, com aquele tipo de polidez corporativa que sugeria CIA em vez de militar, eles poderiam ser um risco de segurança. Uma espécie inteligente desconhecida vivendo em solo americano com conhecimento de nossas atividades e infraestrutura. Precisamos determinar suas intenções, suas capacidades e sua vulnerabilidade ao controle. A maneira como ele disse vulnerabilidade ao controle fez meu estômago revirar. Eu já tinha ouvido uma linguagem semelhante em briefings sobre insurgências na América Central e grupos tribais do Oriente Médio. Era a linguagem de pessoas que viam tudo pela ótica do poder e da subjugação. Você quer que eu interrogue Kalin sobre como neutralizar toda a sua espécie? Eu disse. Queremos que você colete inteligência acionável, corrigiu o de cabelo grisalho. Como você formula suas perguntas é com você. Mas entenda isto, agente Cross. Se não obtivermos respostas satisfatórias, o plano B é estudar o espécime que temos,
e depois esterilizar o local que localizamos. Não podemos ter uma variável desconhecida tão perto de instalações estratégicas. Instalações estratégicas? A voz da doutora Martinez era cortante. É o meio do nada. Há uma estação de radar de alerta antecipado desativada a 65 quilômetros daquele vale, respondeu o engravatado. E uma linha-tronco de fibra óptica que transporta comunicações militares criptografadas passa a menos de 32 quilômetros. A natureza não é tão vazia quanto os civis pensam, doutora. Olhei de volta pela janela de observação. Kalin não havia se movido, ainda sentado naquela quietude paciente, quase meditativa. 90 anos observando, ouvindo, aprendendo, e agora a humanidade estava prestes a decidir se o estudaria ou o exterminaria, e a todos como ele, eu preciso de algo, eu disse. Se vou fazer isso, preciso de poder de barganha, algo que eu possa oferecer a Kalin em troca de cooperação. Você não está autorizado a negociar, então vocês não vão conseguir o que querem, interrompi. Kalin não é estúpido. Ele sabe o que está acontecendo aqui. Ele pode sentir o cheiro do medo, da agressão. Vocês querem inteligência? Eu preciso estabelecer confiança, e confiança requer reciprocidade. Os dois engravatados se entreolharam. Alguma comunicação não dita passou entre eles. Finalmente, o de cabelo grisalho assentiu. Imunidade limitada por informação. Se o sujeito fornecer inteligência que leve a um contato pacífico com seu povo, garantiremos sua sobrevivência e tratamento humano. Mas, Cross, se a informação sugerir que eles são hostis, todas as garantias acabam. Não era muito, mas era alguma coisa. Peguei meu bloco de notas e voltei para a sala de interrogatório. A cabeça de Kalin se virou no momento em que entrei. Aqueles olhos castanhos profundos me seguiram, enquanto eu me sentava do outro lado da mesa de metal. As narinas da criatura se dilataram novamente. Aquele constante farejar do ar que eu estava começando a perceber fornecia tanta informação quanto a visão ou a audição. Você cheira diferente agora, disse Kalin. Mais medo, mais raiva. O que aconteceu lá fora? Decidi pela honestidade. Eles encontraram seu povo. Satélites de imagem térmica localizaram um grupo nas cascatas, talvez 20 indivíduos. O governo quer saber tudo sobre eles antes de fazerem contato. Observei a reação de Kalin cuidadosamente. As mãos maciças se fecharam brevemente, depois relaxaram deliberadamente. O padrão de respiração mudou, mais profundo, mais lento, como alguém exercendo controle consciente sobre sua resposta emocional. Era notável observar uma inteligência não humana aplicando o que pareciam ser técnicas de mindfulness. Quanto tempo até soldados chegarem ao vale? Kalin perguntou baixinho. Eu não sei. Dias, talvez. Mas, Kalin, há uma janela aqui. Se você ajudá-los a entender seu povo, se puder provar que não são uma ameaça, eles podem escolher o contato pacífico em vez de... Eu não terminei a frase. Em vez de matar todos nós, disse Kalin, sem rodeios, sem drama. Sim, eu entendo. Foi por isso que me rendi. Melhor eu ensinar a vocês sobre nós do que vocês aprenderem nos cortando. A criatura se inclinou para a frente e eu tive que resistir ao impulso de me inclinar para trás. Tão perto, eu podia ver a inteligência em cada microexpressão, a forma como os pensamentos se moviam por trás daqueles olhos como nuvens no céu. O que você quer saber, Daniel? Abri meu bloco de notas em uma página nova. Comece com sua estrutura social. As pessoas naquele vale são um grupo familiar, uma tribo. Como vocês se organizam? Nós chamamos de clã. Família de Zhang, sim, mas também família escolhida. Sasuke acasalam para a vida toda, como seus lobos ou seus cisnes. Quando os jovens nascem, o clã inteiro os cria, todos ensinam, todos protegem. O inglês quebrado de Kalin tinha um ritmo, agora quase musical. Clã no vale provavelmente tem uma anciã,
A mais velha e mais sábia, geralmente fêmea. Ela toma as decisões pelo grupo, resolve disputas, guarda a história. Matriarcal, anotei. A anciã é sempre fêmea? Geralmente. Fêmeas vivem mais, carregam mais memória. Machos são, como você diz, mais impulsivos. Melhores caçadores, mas piores planejadores. Algo que poderia ter sido humor cruzou o rosto de Kalin. Eu sou um Sask ruim. Curioso demais, disposto a correr riscos demais. A anciã do meu clã me disse muitas vezes: Kalin, você pensa demais nos humanos, não o suficiente em ficar seguro. Ela estava certa. Escrevi rapidamente, tentando capturar tudo. Onde está o seu clã? Você é do grupo nas Cascatas? Não. Meu clã fica longe, ao norte British Columbia, vocês chamam. Floresta canadense, perto da costa. Eu viajei para o sul muitos anos atrás para explorar, para ver as cidades humanas crescerem, ver o quão perto elas chegavam de nossos territórios. Eu deveria voltar com informações. A voz de Kalin baixou. Isso foi há 8 anos. Eu nunca voltei. Por que não? A criatura ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, havia algo cru em sua voz. Eu encontrei fêmea. Clã diferente, vivendo nas montanhas Olympic. Nós acasalamos. Tivemos uma filha. As mãos maciças de Kalin se abriram e fecharam sobre a mesa. Então madeireiros vieram. Eles cortaram uma seção da floresta antiga onde tínhamos nosso ninho. Minha companheira, ela foi detê-los. Tentar assustá-los, eles atiraram nela. Ela caiu da árvore, quebrou o pescoço. Meu Deus, eu sinto muito, eu disse e era sincero. Filha tinha 2 anos, muito jovem para sobreviver sozinha. Tentei levá-la para o clã de sua mãe, mas... A voz de Kalin falhou, as palavras se distorcendo. Ela ficou doente, doença humana. Talvez de um riacho contaminado perto do acampamento madeireiro. Ela morreu em 3 dias. Eu a enterrei na floresta, do jeito antigo. Então, eu não tinha mais nada. Sem companheira, sem filha, sem clã, apenas vazio. O gravador continuava girando, preservando esta confissão de luto de uma criatura que não deveria existir. Percebi que lágrimas escorriam pelo meu rosto. Enxuguei-as rapidamente, mas Kalin já havia visto. Você chora pela minha filha, disse a criatura, e havia admiração em sua voz. Humano chora por filha de Sask. Eu tenho uma filha, eu disse baixinho. Ela tem 8 anos, eu não consigo imaginar. Não consegui terminar. Kalin estendeu a mão sobre a mesa, lentamente telegrafando o movimento. Uma mão maciça estendida em minha direção, palma para cima, uma oferenda. Após um momento de hesitação, coloquei minha mão na de Kalin. O aperto foi gentil, cuidadoso, a mão de alguém que conhecia sua própria força e escolhia a contenção. É por isso que apostei nos humanos, disse Kalin, porque alguns de vocês podem sentir pelos outros, podem ver além da tribo, além da pele, além da espécie. Este é o dom humano e a maldição humana. Vocês podem amar tudo ou destruir tudo. Vocês escolhem qual. Recompus-me, retirei minha mão e voltei o foco para o interrogatório. O clã nas Cascatas. O que eles farão quando os soldados chegarem? Depende da anciã. Se ela for sábia, dirá ao clã para se esconder, se espalhar pela floresta profunda, esperar para ver o que os humanos fazem. Se ela estiver com medo, pode dizer a eles para fugirem para longe, abandonarem o território. Se ela estiver desesperada... Kalin fez uma pausa. Se ela estiver desesperada, pode dizer a eles para lutar. Lutar contra o exército dos Leshizir. Nós somos fortes, Daniel, muito mais fortes que os humanos. Um macho Sask pode levantar uma rocha que 3 humanos precisam para mover. Pode correr pela floresta na escuridão sem tropeçar. Pode quebrar ossos com as mãos. A voz de Kalin era sombria. Nós perderíamos, sabemos disso. Mas um animal encurralado luta mesmo quando sabe que não pode vencer. Orgulho e medo tornam qualquer um perigoso.
Essa era a inteligência que o Dodê queria, percebia a avaliação de ameaça. Mas o que Kalin estava realmente me dizendo era que seu povo estava desesperado o suficiente para ser perigoso, o que significava que a situação era volátil de maneiras que poderiam terminar catastroficamente. Como podemos abordá-los pacificamente? Perguntei. Que sinal diria a eles que não somos uma ameaça? Kalin pensou sobre isso com cuidado. Sask, tem gesto, sinal de paz, mãos abertas, palmas para frente, enquanto fala em voz alta. Mostramos que não temos armas, nos tornamos vulneráveis, nós nos anunciamos, mas o quê? Mas eles não acreditarão em soldados humanos. Muita história de mentiras humanas, muitas promessas quebradas a tribos que pensaram que os humanos vinham em paz. Kalin olhou para mim intensamente. Precisariam de alguém em quem pudessem confiar. Alguém que falou com um de nós. Alguém que... A porta da sala de interrogatório se abriu com um estrondo. O coronel Hendricks estava lá, o rosto pálido. Temos um problema. Um grande problema. Agente Cross, você precisa ver isso agora. Seguiu até a sala de observação, onde um especialista em comunicações havia montado um receptor de rádio. Através da estática, eu podia ouvir vozes militares, tensas e rápidas. Contato com sujeitos desconhecidos, aproximadamente 15 a 20 indivíduos exibindo comportamento hostil, solicitando autorização para... A doutora Martinez agarrou meu braço. Eles enviaram uma equipe de reconhecimento ao Vale esta noite, sem esperar por sua inteligência. O engravatado de cabelo grisalho parecia sombriamente satisfeito. O tempo era um fator. Precisávamos de olhos no local. Seus idiotas, eu sussurrei. Vocês acabaram de forçá-los a agir. Pelo rádio. Sujeitos se aproximando do perímetro. Armas livres, não atirem a menos que atirem em vocês. E então, cortando tudo mais, um som que eu nunca esquecerei. Um uivo, profundo, ressonante, cheio de raiva, terror e desafio. Não uma voz, mas muitas, erguendo-se em um coro que fez todos os humanos naquela sala ficarem em silêncio. O povo de Kalin estava prestes a entrar em guerra com o exército dos Estados Unidos, e eu era a única pessoa no mundo que talvez pudesse impedir isso. Não pedi permissão. Peguei o fone do rádio do especialista em comunicações e apertei o botão de transmissão. Aqui é o agente especial do FBI Daniel Cross. Código de autorização Delta 7, Charlie 9, equipe de reconhecimento. Esta é uma ordem direta. Recuem. Não engajem. Repito, não engajem. A estática crepitou. Então, uma voz jovem e assustada. Senhor, temos aproximadamente 18 sujeitos cercando nossa posição. Eles estão usando o terreno taticamente, movimentos de flanco, coordenados. Porque eles são inteligentes, eu esbravejei. Eles não são animais, são pessoas. Você me entende? Você está cercado por pessoas que acham que você está aí para matá-las. Outra voz interrompeu mais velha, com a autoridade de um oficial comandante. Agente Cross, aqui é o Capitão Wallace. Tenho 8 homens em um perímetro defensivo com hostis desconhecidos mostrando comportamento agressivo. Preciso de autorização para defender minha equipe. Olhei para Kalin através da janela de observação. A criatura havia se levantado. Estava pressionada contra a parede da sala de interrogatório. A cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo muito distante. Aqueles uivos ainda ecoavam pelo rádio e percebi, com um arrepio, que Kalin podia ouvi-los diretamente, não apenas pelo alto-falante. A instalação era subterrânea, a quilômetros das cascatas. Mas, de alguma forma, o som estava chegando a Kalin. Eles estão se comunicando, sussurrou a doutora Martinez ao meu lado, coordenando. Isso é comunicação sofisticada. Tomei uma decisão que ou salvaria vidas ou acabaria com minha carreira.
Capitão Wallace, estou indo para a sua localização com alguém que pode negociar. Mantenha sua posição, mas abaixem suas armas. Mostrem as palmas das mãos abertas. Não apontem para eles. Se eles os virem como não ameaçadores, eles não atacarão. Agente Cross, não posso arriscar a vida dos meus homens em... Você já arriscou a vida deles ao entrar sem a inteligência adequada. Eu o cortei. Agora faça exatamente o que eu digo. Ou essas coisas que você está chamando de hostis vão rasgar seu perímetro defensivo como se fosse feito de papel. Eles são mais fortes do que você pode imaginar. Eles conhecem aquele terreno melhor do que você jamais conhecerá. E agora eles estão aterrorizados e com raiva. A única razão pela qual vocês ainda estão vivos é porque eles estão debatendo se devem matá-los. Dê-me uma chance de mudar esse debate. Silêncio no rádio. Então, quanto tempo até você chegar aqui? Olhei para o Coronel Hendricks. Quão rápido você consegue um helicóptero para as cascatas? 30 minutos daqui até Fort Lewis McChord. Mais 40 minutos de lá até o vale. Digamos 1h15 se forçarmos. Faça acontecer agora. O engravatado de cabelo grisalho deu um passo à frente. Agente Cross, você não tem autoridade para... Então, me prenda quando isso acabar, eu disse categoricamente. Mas agora, eu sou a única pessoa que pode falar a língua deles. E mais importante, sou a única pessoa que eles talvez estejam dispostos a ouvir. Você quer neutralizar uma ameaça potencial? Ajude-me a transformá-los em aliados potenciais. Virei-me e voltei para a sala de interrogatório. Kalin se virou para me encarar e vi algo em sua expressão que não tinha visto antes. Medo puro. Eles encontraram o clã Água Rápida, disse Kalin, as palavras saindo mais rápido agora. Eu ouço a anciã do clã. Ela está chamando-os para posições defensivas. Ela acha que os soldados vieram para matar todos eles. Eu estou indo para lá, eu disse. Vou tentar parar isso antes que alguém morra. Mas, Kalin, eu preciso da sua ajuda. Eles vão me ouvir? Há um humano? Não há um humano. Kalin se moveu em minha direção. E apesar de tudo, apesar de saber que esta criatura havia escolhido a não violência, meu cérebro primitivo gritava para eu correr de algo tão grande e poderoso. Mas eles podem ouvir um humano que vem com um SASC, que foi validado por um de nós. Você quer vir comigo? Eu devo ir com você. Sem mim, você é apenas mais um humano com armas e mentiras. A mão maciça de Kalin agarrou meu ombro. Gentil, mas insistente. Mas, Daniel, você precisa entender. Se isso der errado, se os tiros começarem, eu lutarei para proteger meu povo, mesmo que isso signifique lutar contra você. Encarei aqueles olhos castanhos e vi a terrível honestidade ali. Justo. Se os tiros começarem, eu também estarei lutando para proteger meu povo. Então, vamos garantir que não chegue a esse ponto. 20 minutos depois, eu estava em um helicóptero UH-60 Black Hawk, voando para o norte através do céu noturno do noroeste do Pacífico. Kalin estava sentado à minha frente no compartimento de carga, curvado porque o teto era muito baixo para sua altura total. O chefe de equipe e 2 artilheiros de porta não paravam de olhar para Kalin com expressões que misturavam medo e fascinação. Nenhum deles havia sido informado sobre o que estavam transportando, apenas que era um ativo classificado crucial para a segurança nacional. A doutora Martinez insistiu em vir. Basicamente forçou sua entrada no helicóptero, ameaçando ligar para todos os contatos no Congresso que tinha se a deixassem para trás. Agora, ela estava sentada ao lado de Kalin, com um tablet no colo, digitando furiosamente, documentando tudo, presumi. Caso tudo desse errado e alguém precisasse de um registro do que realmente aconteceu. Eu usava um colete tático sobre o terno, mais pelo rádio e bolsos de equipamento do que por proteção. Kalin recusou qualquer equipamento, disse que deixaria o clã mais desconfiado.
Em vez disso, a criatura sentou-se apenas com sua própria pele e pelo, parecendo algo saído de um bestiário medieval que de alguma forma fora transportado para o interior de alta tecnologia de um helicóptero militar. Meu relógio marcava 20:23. Tínhamos 3 horas e 37 minutos até o prazo da meia-noite do Dodê, e eu não tinha ideia do que encontraríamos quando chegássemos ao vale. A voz do piloto do helicóptero soou em meu fone de ouvido. Agente Cross, estamos chegando perto. O capitão Wallace informa que sua equipe ainda está cercada, mas os sujeitos estão mantendo distância. Nenhuma ação hostil ainda, mas estão ficando agitados. Olhei para Kalin. O que significa agitados neste contexto? Significa que estão criando coragem para atacar, disse Kalin, sombriamente. Os machos jovens estarão insistindo para que a anciã dê permissão. Eles querem proteger o clã, querem provar sua bravura. Se não chegarmos logo... A criatura não terminou o pensamento. As montanhas Cascade se erguiam ao nosso redor enquanto voávamos mais fundo na natureza selvagem. Silhuetas negras contra um céu um pouco menos negro. Lá embaixo, eu podia ver as luzes ocasionais de um acampamento madeireiro ou posto de guarda florestal. Pequenos pontos de civilização humana em um oceano de floresta. Tudo isso já foi deles, pensei. Tudo. Antes de chegarmos com nossas motosserras, nossas estradas e nossa certeza de que a terra era nossa para tomar 2 minutos para a LZ, anunciou o piloto. A equipe em solo acionou estrobos de infravermelho para marcar sua posição. Pela porta aberta do helicóptero, pude ver uma pequena clareira à frente, iluminada pelo brilho lunar artificial da luz infravermelha, visível apenas através de equipamentos de visão noturna. 8 figuras em equipamento tático agachadas em um círculo irregular, armas apontadas para fora, e além delas, bem na borda da linha das árvores, formas se moviam na escuridão. Formas grandes, muitas delas. Pouse-nos a 50 metros da equipe em solo, ordenei, e diga a eles para abaixarem as armas antes de tocarmos o chão. Isso não é negociável. O helicóptero desceu, o vento das hélices achatando a grama e agitando os galhos das árvores em um frenesi. Assim que estávamos a 1 metro do chão, Kalin saltou, movendo-se com uma velocidade e graça chocantes para algo tão maciço. Eu o segui, tropeçando um pouco no pouso, com Martinez logo atrás de mim. O capitão Wallace veio em nossa direção, agachado, e vi seus olhos se arregalarem quando ele teve uma visão clara de Kalin sob o holofote do helicóptero. Meu Deus, ele sussurrou, isso é real. Sem tempo, eu o cortei. Seus homens precisam mostrar as mãos abertas. Todos vocês, armas no chão, mãos para cima, palmas para frente. Façam isso agora. Agente Cross, não posso ordenar que meus homens se desarmem em uma situação hostil. Kalin emitiu um som. Não era bem um uivo, não era bem uma fala, mas algo no meio. Um chamado longo e modulado que ecoou pelo vale. Senti-o vibrar em meu peito. Senti-o em meus ossos. Era lindo e aterrorizante na mesma medida. As formas na linha das árvores ficaram imóveis. Então, da floresta, uma resposta. Uma voz diferente, mais aguda, mas igualmente poderosa. A troca durou talvez 30 segundos. Essa conversa alienígena acontecendo bem na nossa frente, enquanto o capitão Wallace e sua equipe permaneciam congelados. Finalmente, Kalin se virou para mim. A anciã do clã Água Rápida concorda em falar. Mas ela diz que apenas você e eu nos aproximamos. Os outros ficam aqui. Qualquer movimento em direção à floresta, qualquer arma levantada e o clã atacará. Assenti e me virei para o capitão Wallace. Você ouviu os termos. Mantenha seu pessoal aqui e calmo. Doutora Martinez, você está no comando de garantir que ninguém faça nenhuma besteira. Ela agarrou meu braço. Daniel, você não sabe no que está se metendo. Eles também não sabiam quando sua equipe de reconhecimento apareceu, respondi.
Alguém tem que dar o primeiro passo. Pode muito bem ser eu. Segui Kalin em direção à linha das árvores. Meu coração martelando tão forte que pensei que poderia explodir. A floresta pareceu nos engolir por inteiro. Em um momento, estávamos na clareira com as luzes do helicóptero. No seguinte, estávamos na escuridão absoluta sob o dossel de cedros e abetos de Douglas antigos. Peguei uma lanterna, mas a mão de Kalin pousou sobre a minha, sem luz. Eles enxergam melhor no escuro. A luz te torna um alvo. Então, caminhei às cegas, seguindo o som da respiração e dos passos de Kalin, tentando não pensar em quão vulnerável eu estava. Galhos roçavam meu rosto. Tropecei em raízes que não conseguia ver, e ao meu redor eu podia sentir presenças na escuridão. O clã observando, avaliando, decidindo se eu viveria ou morreria. Entramos em um pequeno bosque onde a luz da lua se filtrava por uma abertura no dossel. E lá, esperando por nós, estava o clã Água Rápida. Eram 17 deles, variando de talvez 1,80 m a bem mais de 2,40 m. Fêmeas e machos, eu supus, embora fosse difícil dizer na penumbra. E no centro, sentada no que parecia um trono feito de pedras cuidadosamente arranjadas, estava a anciã. Ela era antiga. Eu podia ver nos fios grisalhos de seu pelo escuro, na maneira como sua estrutura maciça tinha a leve curvatura da idade avançada, em seus olhos escuros e profundos, contendo o que pareciam séculos de sabedoria acumulada. Ela era menor que Kalin, talvez 2,10 metros, mas irradiava uma autoridade que tornava o tamanho irrelevante. Kalin se aproximou dela e executou um gesto que eu nunca tinha visto antes, uma espécie de reverência combinada com um movimento complexo das mãos, enquanto emitia um som baixo e vibrante. A anciã respondeu com um gesto semelhante, depois voltou aqueles olhos antigos para mim. Quando ela falou, seu inglês era muito melhor que o de Kalin. Cada palavra cuidadosamente pronunciada, quase sem sotaque. Você é o humano que fala com Kalin, que oferece promessas de papel de segurança. Sua voz era como o vento em cavernas, como a água sobre a pedra. Eu sou aquela que se lembra do longo frio. Eu vivi 143 invernos. Eu vi seu povo se espalhar por nossas terras como um incêndio florestal. Eu vi meu povo diminuir de milhares para dezenas. E agora você vem com máquinas voadoras e armas e nos pede para confiar em você. Respirei fundo. Tudo dependia dos próximos minutos. Anciã, não posso falar por todos os humanos, só posso falar por mim. Vim aqui esta noite porque passei 6 horas conversando com Kalin e aprendi que seu povo não são animais ou monstros. Seu povo... Vocês pensam, sentem, amam, lamentam. Vocês merecem viver em paz. Merecem. Aquela que se lembra do longo frio emitiu um som que poderia ter sido uma risada amarga. Muitos merecem a paz. Poucos a recebem. O que te faz pensar que os humanos nos darão o que não deram à sua própria espécie? Porque alguns de nós estão tentando ser melhores, eu disse. Porque alguns de nós estão cansados de matar e de tomar. Porque... Parei, percebendo que estava fazendo discursos quando o que ela queria era a verdade. Porque eu tenho uma filha e quero que ela cresça em um mundo onde não destruímos tudo o que não entendemos. Onde podemos olhar para alguém diferente de nós e escolher a compaixão em vez da violência. A anciã me estudou por um longo momento. Ao nosso redor, o clã esperava em silêncio absoluto. Kalin diz que você chorou pela filha dele. Por uma criança que nunca conheceu, de um povo que você não sabia que existia. Ela se inclinou para frente. É por isso que concordei em falar com você. Lágrimas não podem ser comandadas. O luto não pode ser fingido. Você mostrou coração quando pensou que ninguém importante estava olhando. Ela se levantou, e mesmo curvada pela idade, era imponente. Farei um acordo com você, Daniel Cross. Confiarei a você a verdade,
a verdade sobre meu povo, nossos números, nossos territórios, nossa história, uma verdade que poderia ser usada para nos caçar até a extinção. E você levará essa verdade aos seus líderes e os convencerá de que valemos a pena proteger. E se você não conseguir convencê-los, então nos espalhamos, desaparecemos em florestas tão profundas que seus satélites não podem nos encontrar. Voltamos a ser mito e lenda. E talvez, em outros 100 anos, quando os humanos tiverem se tornado mais sábios, tentaremos novamente. Os olhos de aquela que se lembra do longo frio fixaram os meus. Ou talvez sejamos a última geração de Sask. E quando morrermos, levaremos nossas canções e histórias e 1000 anos de conhecimento para a escuridão conosco. Esta é a aposta que todos nós fazemos esta noite. Atrás de mim, ouvi movimento. Virei-me para ver o Capitão Wallace e 2 de seus homens avançando. Estavam agora na borda do bosque. Provavelmente ficaram preocupados comigo. Vieram verificar se eu precisava de reforços. Mas o clã viu isso como uma quebra do acordo, como uma ameaça. 3 machos Sask se moveram para interceptá-los com uma velocidade aterrorizante. Ouvi armas sendo levantadas, ouvi o Capitão Wallace gritando ordens e soube com certeza absoluta que tinha cerca de 3 segundos para evitar um banho de sangue. Fiz a única coisa que consegui pensar. Fiquei entre os 2 grupos e abri meus braços palmas para frente, tornando-me o alvo mais vulnerável na clareira. Parem! Minha voz falhou com a força. Todos parem! Os machos Sask congelaram no meio do passo. Os homens do Capitão Wallace tinham suas carabinas M4 a meio caminho dos ombros. Por um momento, a floresta inteira prendeu a respiração. Capitão, abaixem suas armas e recuem, eu disse, mantendo minha voz firme. Apesar da adrenalina gritando em meu sistema, isso é uma ordem direta. Vocês quebraram o acordo ao se aproximarem. Agente Cross, ouvimos movimento. Pensamos que você poderia estar. Eu estou bem, mas não estarei se vocês não recuarem agora mesmo. Este povo demonstrou uma contenção notável. Não os façam se arrepender. Wallace olhou para os 3 machos Sask, cada um facilmente capaz de despedaçar um humano, e fez a escolha inteligente recuar. Ele ordenou a seus homens. Devagar e com calma, sem movimentos bruscos. Os soldados recuaram em direção à clareira. Os machos Sask os observaram ir, depois olharam para sua anciã em busca de orientação. Aquela que se lembra do longo frio fez um pequeno gesto e eles se reintegraram ao círculo do clã. Você se colocou entre as armas e meu povo, disse a anciã, e algo em sua voz havia suavizado. Você se fez de escudo. Esta é a 2ª razão pela qual confiarei em você. Minhas mãos tremiam. Juntei-as para esconder. Podemos continuar? Pelas 2 horas seguintes, sentado naquele bosque iluminado pela lua, enquanto a temperatura caía e meu paletó se tornava inadequado contra o frio da montanha, aquela que se lembra do longo frio me contou a verdadeira história do povo Sask. Eles não eram parentes dos humanos modernos, ela explicou. Haviam evoluído separadamente, em paralelo ao Homo sapiens, mas de um ramo diferente da árvore dos hominídeos. Enquanto os humanos desenvolveram agricultura, cidades e tecnologia complexa, os Sask refinaram um tipo diferente de inteligência baseada em um profundo conhecimento ecológico, vida sustentável e uma tradição oral que podia preservar informações por séculos. Nós não somos primitivos, disse a anciã. Nós escolhemos este modo de vida. Vimos os primeiros humanos construírem cidades na Mesopotâmia. Vimos eles desenvolverem a escrita, a matemática e a engenharia. Poderíamos ter feito o mesmo, mas vimos o custo. Vimos como as cidades exigiam exércitos para defendê-las, exigiam conquista para alimentá-las, exigiam escravidão, guerra e crescimento sem fim. Decidimos que era melhor permanecer em equilíbrio com a floresta do que possuir a floresta e destruí-la.
Ela me contou sobre a cultura Sasque, seus complexos sistemas de parentesco, seus locais de encontros sazonais, onde diferentes clãs se reuniam para compartilhar conhecimento e encontrar parceiros, seu sistema de justiça baseado em consenso e restauração em vez de punição. Ela me contou sobre seu relacionamento com os povos indígenas da América do Norte, como eles haviam negociado com as tribos, às vezes se casado com eles, existido em um estado de respeito mútuo por milhares de anos. Quando os europeus chegaram, tudo mudou. Ela continuou. As doenças mataram muitos de nós também. Temos uma biologia semelhante à dos humanos, perto o suficiente para que suas doenças nos afetem. Varíola, influenza, sarampo. Não tínhamos imunidade. Clãs inteiros morreram em uma única estação. Ela gesticulou para os Isaski, reunidos ao nosso redor. O clã Água Rápida já foi forte, com 60 membros. Agora 17. Em toda a América do Norte, somos menos de 100. Talvez apenas 60. Não temos certeza, porque os clãs estão espalhados, isolados. De alguns não temos notícias há décadas. Podem estar mortos ou escondidos tão fundo que não podem arriscar contato nem com sua própria espécie. O peso daquilo se abateu sobre mim. Uma espécie inteligente inteira, reduzida a talvez uma centena de indivíduos, invisíveis e morrendo, enquanto o mundo seguia ao seu redor, completamente inconsciente. Por que se revelarem agora? Perguntei. Kaylin disse que estava cansado de se esconder, mas deve haver mais do que isso. Os olhos antigos da anciã encontraram Kalin, que estava sentado respeitosamente na borda do círculo. Kalin perdeu tudo, companheira, filha, clã. Quando você não tem mais nada a perder, corre riscos que outros não podem. Ele pensou. Talvez, se um de nós morrer, mostrando aos humanos que somos reais, outros possam sobreviver por causa disso. Eu não planejava morrer, Kalin interveio baixinho, mas eu estava disposto. Pensei que talvez os cientistas humanos fossem gentis, quisessem estudar um Sasque vivo, não um morto. Eu fui... A criatura fez um som que poderia ter sido uma risada autodepreciativa. Eu fui otimista. E quase foi dissecado por seu otimismo, disse a anciã, mas havia carinho em sua voz. Kalin sempre foi curioso demais sobre os humanos. Mesmo quando jovem, ele se esgueirava para perto de acampamentos, ouvia as histórias ao redor das fogueiras. Eu costumava repreender a mãe dele por não controlá-lo melhor. A domesticidade casual do comentário me atingiu. Aquilo não era um monstro misterioso da floresta. Era o sobrinho de alguém, o membro do clã de alguém, parte de uma família e comunidade que se importava com ele. Do que vocês precisam? Perguntei à anciã. Não o que querem, o que precisam para sobreviver como povo. O que seria necessário? Aquela que se lembra do longo frio considerou isso cuidadosamente. Território protegido, grande o suficiente para uma população sustentável. Pelo menos 25 mil quilômetros quadrados de floresta antiga, corredores conectados entre os territórios dos clãs. Proteção legal contra desenvolvimento, extração de madeira, invasão humana. Acesso médico. Seus médicos poderiam nos ajudar, nos ensinar a tratar doenças contra as quais não temos imunidade. E... Ela fez uma pausa. Reconhecimento. O reconhecimento de que existimos, que somos pessoas, que temos direitos. Não como animais a serem manejados, mas como... Qual é a palavra? Povo indígena desta terra. Vocês querem soberania, eu disse. Nós queremos existir, ela corrigiu. Soberania é um conceito humano. Nós só queremos que nossos filhos tenham uma floresta para viver, comida para comer, segurança para envelhecer. Coisas simples, coisas que todo pai quer. Olhei para o meu relógio. 23h17.
43 minutos até o prazo do Departamento de Defesa 40 e 3 minutos para descobrir como vender ao governo dos Cifnai a proteção de uma espécie desconhecida que a maioria das pessoas pensava ser um mito. Preciso fazer algumas ligações, eu disse, e preciso que você venha comigo de volta à instalação. Você e Kalin, ambos. Se eles ouvirem isso diretamente de você, se puderem ver que você não é uma ameaça. Você quer que eu entre em uma jaula, disse a anciã, categoricamente. Eu quero que você entre em uma negociação, respondi. Comigo ao seu lado, defendendo seu povo. Com a doutora Martinez documentando tudo, com o peso da evidência científica e do imperativo moral, forçando-os a vê-la como mais do que um espécime. E se eles se recusarem, se decidirem te prender com Kalin, encarei seus olhos. Então passarei o resto da minha carreira lutando para tirar vocês de lá. Vazarei a história para todos os jornalistas que encontrar. Farei disso o maior escândalo desde o Watergate. Tornarei impossível para eles machucarem vocês sem que o mundo inteiro saiba o que fizeram. Aquela que se lembra do Longo Frio me estudou por um longo momento. Então, ela se virou para o clã e falou naquela bela e complexa língua deles. Todas vogais e padrões rítmicos que soavam como música. O clã respondeu. Uma discussão acontecendo rápido demais para eu seguir, mesmo que pudesse entender as palavras. Finalmente, ela se virou de volta para mim. O clã diz que sou valiosa demais para arriscar. Diz que Água Rápida precisa de sua anciã. Não pode perder o conhecimento antigo se eu for morta ou aprisionada. Mas Kalin se voluntariou para retornar com você. E ela gesticulou para um dos Sask mais jovens. Um macho de talvez 2,18 metros. Este é Voz da Tempestade, meu neto. Ele é jovem, apenas 34 invernos, mas é corajoso e fala um bom inglês. Ele também irá. 2 vozes são melhores que uma. Sim, assenti, o alívio me inundando. Sim, obrigado. Não me agradeça ainda, Daniel Cross. Estamos confiando nossas vidas a você. Se isso der errado, se os humanos escolherem a crueldade em vez da compaixão, você terá que viver com o conhecimento de que nos levou ao matadouro. O peso daquelas palavras ficou comigo enquanto caminhávamos de volta para a clareira. Kalin e Voz da Tempestade andavam de cada lado de mim. 2 figuras maciças que poderiam ter me matado com facilidade casual, mas que, em vez disso, estavam colocando seus futuros em minhas mãos. Atrás de nós, o clã Água Rápida desapareceu na floresta como fantasmas. Lá em um momento e sumiram no seguinte. O capitão Wallace e sua equipe haviam formado um perímetro adequado ao redor da clareira, mas suas armas estavam penduradas, não prontas. A doutora Martinez correu em minha direção no momento em que saí da linha das árvores. Graças a Deus, ela sussurrou. Ouvimos você gritar, ouvimos movimento, pensamos. Ela parou quando viu Voz da Tempestade. Há outro. Doutora Martinez, este é Voz da Tempestade. Ele é o neto de aquela que se lembra do Longo Frio. Ele se voluntariou para vir conosco para a instalação. Voz da Tempestade executou o mesmo gesto que Kalin usara. A reverência com o movimento das mãos. E com uma voz mais profunda que a de Kalin, mas mais clara, disse: honra em conhecer a cientista humana que luta pelo meu povo. A avó diz que você tem um bom coração. A doutora Martinez parecia que ia chorar. Em vez disso, pegou seu tablet e imediatamente começou a tomar notas. Eu tenho umas 10.000 perguntas, disse ela. Faça-as no helicóptero, respondi. Temos 38 minutos para voltar a Quântico e convencer o Departamento de Defesa a não fazer algo catastroficamente estúpido.
O voo de volta foi surreal. Voz da Tempestade nunca tinha estado em uma aeronave antes. E observar um Sask de 2,18 metros experimentar admiração e terror em um voo de helicóptero enquanto tentava manter a dignidade foi estranhamente comovente. Kalin sentou-se ao lado de seu companheiro mais jovem, falando com ele em sua língua, provavelmente explicando o que estava acontecendo. Tranquilizando-o, a doutora Martinez entrevistou o Voz da Tempestade durante todo o voo, seu tablet se enchendo de notas sobre a biologia, cultura e história dos Sask. O chefe de equipe parou de parecer nervoso e começou a parecer fascinado. Até o capitão Wallace, que quase precipitou um tiroteio uma hora antes, estava ouvindo as respostas de Voz da Tempestade com a expressão de alguém cuja visão de mundo estava sendo fundamentalmente reorganizada. Pousamos em Quântico às 23h51, 9 minutos para o prazo. Praticamente corri para dentro da instalação. Kalin e Voz da Tempestade me seguiram, com a doutora Martinez acompanhando o ritmo, enquanto simultaneamente enviava suas anotações para alguém. Provavelmente todas as instituições científicas com as quais tinha contatos, criando redundância caso o governo tentasse enterrar tudo. A sala de observação estava lotada. Os dois engravatados do Departamento de Defesa estavam lá, junto com o coronel Hendricks e meia dúzia de rostos novos que eu não reconheci, mas cuja postura e credenciais sugeriam níveis de autorização muito altos. E sentada à cabeceira da mesa, revisando documentos com uma expressão de intensa concentração, estava uma mulher que reconheci da televisão, Drat Evelyn Foster, a conselheira científica do presidente. Ela ergueu os olhos quando entramos, e seus olhos se arregalaram ao ver Kalin e Voz da Tempestade. Agente Cross, presumo. Sua reputação de timing dramático é bem merecida. Doutora Foster, eu não esperava. O presidente me pediu para avaliar pessoalmente esta situação. Ela interrompeu. O que você descobriu tem implicações que vão muito além da segurança nacional ou da curiosidade científica. Trata-se de que tipo de nação queremos ser, que tipo de espécie queremos ser. Ela gesticulou para Kalin e Voz da Tempestade. Por favor, apresente-me. Pela hora seguinte, passando da meia-noite e entrando nas primeiras horas da manhã de 20 de setembro de 1992, conversamos. Ou melhor, Kalin e Voz da Tempestade falaram, e a doutora Foster ouviu com o tipo de atenção que me disse que ela estava realmente os ouvindo, não apenas processando-os como pontos de dados. Eles lhe contaram sobre a população em declínio, sobre a perda de habitat, sobre observar seu mundo encolher, ano após ano, enquanto os humanos se expandiam para todos os espaços selvagens restantes. Voz da Tempestade falou sobre crescer, sabendo que poderia ser parte da última geração de seu povo, sobre o peso de carregar conhecimento antigo, sem ninguém para quem passá-lo. E então Kalin disse algo que mudou tudo. Doutora Foster, os humanos se orgulham da ciência, do conhecimento, da descoberta. Nós os observamos por milhares de anos. Temos conhecimento sobre estas florestas, sobre plantas, animais e ecossistemas que seus cientistas não possuem. Sabemos quais plantas curam doenças, quais raízes podem curar feridas que seus antibióticos não conseguem tocar. Entendemos padrões climáticos, migrações de animais, incêndios florestais, de maneiras que vêm de 10.000 anos de observação. Kalin se inclinou para a frente e eu vi a inteligência brilhando naqueles olhos. Vocês podem nos dissecar e aprender sobre nossos corpos, ou podem trabalhar conosco e aprender sobre o seu mundo. Um caminho lhes dá um espécime morto, o outro caminho lhes dá uma biblioteca viva de conhecimento que poderia ajudar os humanos a sobreviver ao que está por vir. O que está por vir? Perguntou a doutora Foster baixinho. Mudança climática, disse Voz da Tempestade, e ouvir essa frase de um Sask em 1992
anos antes de se tornar uma discussão comum, foi chocante. Florestas mudando, clima mudando, nós vemos, os animais veem, as árvores veem, os humanos veem também, mas não querem acreditar. Podemos ensiná-los a viver com um mundo em mudança, em vez de lutar contra ele, como ser parte da floresta, em vez de inimigo da floresta. A doutora Foster ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela se virou para os engravatados do Dodê. Senhores, estarei recomendando ao presidente que classifiquemos toda esta situação sob uma nova categoria de status de proteção. Estes indivíduos e seu povo serão designados como pessoas indígenas, com plenas proteções de direitos humanos sob a lei internacional. Os territórios que ocupam serão designados como corredores de vida selvagem protegidos, com provisões de segurança adicionais. Doutora Foster, com todo o respeito, essa é uma decisão muito acima. Estou ciente, ela o cortou. É por isso que estarei me reunindo com o presidente às 6 horas para apresentar o caso pessoalmente. Enquanto isso, estes indivíduos estão sob proteção federal. Qualquer um que os prejudicar será processado com o máximo rigor da lei. Estamos entendidos? O engravatado de cabelo grisalho parecia que queria argumentar, mas algo na expressão da doutora Foster o deteve. Cristalino, senhora. Ela se virou para mim. Agente Cross, você será o principal elo de ligação entre o povo Sask e o governo federal. Parabéns. Você acaba de se tornar o primeiro embaixador humano para uma inteligência não humana. Não estrague tudo. Olhei para Kalin, que me olhou de volta com uma expressão que poderia ser esperança ou talvez otimismo cauteloso. Farei o meu melhor. 3 décadas se passaram desde aquela noite de setembro de 1992. O mundo agora sabe sobre os Sask. A história veio à tona em 1994, após 2 anos de cuidadoso trabalho diplomático. Houve pânico no início, negação, depois, lentamente, aceitação. A reserva Água Rápida foi estabelecida em 1995. 25 mil quilômetros quadrados de floresta antiga protegida nas cascatas. Outras reservas se seguiram no Canadá, no noroeste do Pacífico, nas regiões remotas onde clãs haviam sobrevivido isolados. A população se estabilizou em torno de 200 indivíduos. Não é suficiente para a viabilidade genética a longo prazo, mas é melhor do que os 60 que temíamos ter. Cientistas Sask. Sim, eles têm cientistas agora, membros da geração mais jovem, que aprenderam os sistemas de conhecimento humano enquanto mantinham sua própria sabedoria tradicional. Estão trabalhando com biólogos humanos em programas de genética de conservação. Kalin morreu em 2019. Aos 117 anos. Eu estava lá quando ele faleceu, em um quarto de hospital especialmente modificado para acomodar seu tamanho. Ele estava cercado por membros do clã, por amigos humanos, pela comunidade híbrida que se formou lentamente na interface entre nossas espécies. Suas últimas palavras para mim foram: você cumpriu a promessa, Daniel. Você mostrou que os humanos podem escolher a compaixão. Obrigado, voz da tempestade. Agora é um ancião, liderando o clã Água Rápida com a mesma sabedoria que sua avó demonstrou. Aquela que se lembra do longo frio viveu até 2008, o suficiente para ver seu povo se afastar da beira da extinção. Participei de sua cerimônia memorial, onde membros de clãs de toda a América do Norte se reuniram para honrar sua memória e transmitir seu conhecimento para a próxima geração. Quanto a mim, tenho 66 anos agora, como disse no início. Aposentei-me do FBI em 2013, mas nunca parei de trabalhar com o povo Sask. Sirvo no conselho do Conselho Humano Sask. Ajudo a mediar disputas, defendo proteções ampliadas. Minha filha, ela tem 41 anos agora, trabalha como bióloga da vida selvagem em uma das reservas, estudando como o conhecimento ecológico tradicional dos Saska
pode informar as práticas de conservação. A revelação que Kalin compartilhou comigo naquela noite, a coisa que foi tão perturbadora, que foi classificada nos mais altos níveis, não era sobre a humanidade ser má ou condenada. Era mais simples e mais profundo do que isso. Kalin me disse que os Sask tinham um ditado, passado por inúmeras gerações. A medida de um povo não está no que ele pode destruir, mas no que ele escolhe proteger. Por milhares de anos, observando a humanidade se espalhar pelo globo, os Sask acreditavam que havíamos falhado nessa medida. Escolhemos a destruição em vez da proteção, a conquista em vez da coexistência, o ganho a curto prazo em vez da sustentabilidade a longo prazo. Eles nos viram levar espécies à extinção, travar guerras por recursos, envenenar nossa própria água e ar em busca de lucro. Mas Kalin apostou que a humanidade poderia mudar, que poderíamos olhar para algo fundamentalmente diferente de nós mesmos e escolher protegê-lo em vez de destruí-lo, que poderíamos ouvir a sabedoria de uma inteligência não humana e realmente escutar. A parte aterrorizante, nós quase não o fizemos. Chegamos a horas de dissecar Kalin, a minutos de um confronto militar que teria terminado com Sask massacrados e soldados traumatizados. Estivemos muito perto de provar que a aposta de Kalin estava errada, de confirmar que a humanidade sempre escolheria a violência em vez da compreensão. O que nos salvou não foi uma moralidade superior ou uma consciência evoluída. Foram escolhas individuais. A doutora Martinez, lutando pela integridade científica, o coronel Hendricks, escolhendo confiar no meu julgamento, o capitão Wallace abaixando suas armas, a doutora Foster vendo pessoas em vez de espécimes, eu chorando por uma criança que nunca conheci, e sendo sincero. A revelação de Kalin foi esta: o maior perigo da humanidade não é que sejamos inerentemente maus, mas que somos capazes tanto de uma compaixão tremenda, quanto de uma crueldade tremenda. E a diferença entre os dois não é nada mais do que uma escolha. Uma escolha individual repetida por milhões de pessoas, criando um mundo de destruição ou um mundo de coexistência. Ainda estamos fazendo essas escolhas todos os dias. A população dos Sask está estável, mas frágil. A mudança climática é real e está se acelerando. As pressões sobre seu habitat continuam. Ainda há pessoas que querem explorá-los, estudá-los invasivamente ou simplesmente negar que existem, porque reconhecê-los exigiria mudanças desconfortáveis em como vivemos. Mas também há pessoas, mais a cada ano, que escolhem diferente, que veem os Sask como professores, como vizinhos, como companheiros de viagem neste planeta, que entendem que a sobrevivência deles e a nossa estão interligadas, que protegê-los significa proteger a natureza selvagem de que todos nós precisamos para sobreviver. Tenho 66 anos e penso naquela transcrição classificada todos os dias. Não pelo que Kalin revelou sobre a natureza da humanidade, mas pelo que nossa resposta revelou sobre nosso potencial. Nos foi dada uma escolha entre medo e esperança, entre violência e compaixão, entre negar verdades desconfortáveis e nos erguermos para enfrentá-las. E pela primeira vez, por pouco, escolhemos certo. A pergunta que Kalin me deixou, a pergunta com a qual morrerei ainda ponderando, é se podemos continuar escolhendo certo. Se aquela noite de setembro de 1992 foi uma aberração ou um ponto de virada. Se a humanidade pode realmente evoluir além de nossos piores instintos, não sei a resposta, mas sei que em algum lugar nas florestas das cascatas, jovens Sask estão aprendendo a falar tanto sua língua ancestral quanto o inglês. Sei que crianças humanas e Sask estão crescendo cientes umas das outras, curiosas umas sobre as outras, vendo-se como parte do mesmo mundo, em vez de ameaças a serem eliminadas. E sei que a aposta de Kalin, por mais aterrorizante que fosse, valeu a pena.
Porque a alternativa, um mundo onde o teríamos dissecado em uma mesa e levado seu povo à extinção. Esse teria sido o verdadeiro horror. Não o que quase nos tornamos, mas o que escolhemos não ser. Essa é a verdade que eu precisava contar antes de morrer. Não que a humanidade esteja condenada, mas que estamos sempre a apenas uma escolha de distância da salvação ou da danação, e que às vezes, se tivermos muita sorte e muita coragem, escolhemos a salvação. Os Sask ainda estão aqui, ainda nos observando, ainda esperando que continuemos a escolher com sabedoria, eu também.